Olá, queridos. É, Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E estamos hoje aqui mais uma vez para ensinar sobre os frutos do Espírito. E aí, fechando essa série de estudos, nós temos é, o domínio próprio, né? Então, hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas antes eu queria fazer uma oração para que a gente possa entregar esse estudo e esse ensinamento ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder te servir, de poder ensinar, Deus, e da mesma forma também aprender, Deus. Obrigado que nesse tempo de dificuldade a gente possa olhar para Ti, Deus, sabendo que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que começou na vida de cada um de nós. Que nós tiremos os olhos das dificuldades e olhemos para Ti, que é o consumador das nossas vidas, que é o nosso Salvador. Teu santo nome, Deus. Amém. Amém, queridos. E aí, como é que vocês estão? Como é que está essa dificuldade aí de passar por esse tempo em casa, de passar sem poder sair, sem poder se divertir? Espero que todos estejam bem. Eu tenho trabalhado um pouco, tenho ido um pouco lá no México levar o café da manhã e as cestas básicas para as crianças, né? Sempre procurando me proteger, mas acima de tudo confiando que o Senhor Ele pode nos guardar mais do que qualquer outra coisa. A gente tem que ter a sabedoria de cumprir as regras, mas acima de tudo não colocar a nossa segurança na mão só nossa mesmo, e sim na mão do Senhor. E é isso. A gente sabe que independente das circunstâncias, a gente deve sempre procurar olhar para o nosso Deus, que prometeu nunca nos abandonar. E aí, dando sequência, né, a esse estudo dos frutos do Espírito, né, eu gostei bastante dessa série, gostei demais, né, porque a gente sempre ouvia falar, mas nunca tínhamos parado para estudar especificamente sobre esses frutos. E então, dando continuidade, eu queria dizer, eu vi aqui o significado, né, o domínio próprio, né, o que que significa o domínio próprio? É aquele que domina a si mesmo, né, aquele que consegue lidar com as suas emoções de forma racional. Mas a gente sabe o quão difícil é isso, né? Não é tão fácil ter o domínio próprio. Dependendo da situação, a gente já explode. Dependendo de como a gente está, a gente já, né? Tem uma área que fala que é a inteligência emocional, que são as pessoas que conseguem lidar com as suas emoções de forma mais racional. Mas isso é no campo da ciência, no campo e sem problema nenhum. A única coisa é que quando a palavra de Deus fala que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito, é legal que a gente possa fazer uso dele nessa perspectiva, né, do Espírito. E dessa forma, né, olhando por esse ângulo, a própria palavra de Deus ela traz vários versículos, né, em vários livros falando desse domínio próprio, né, de que forma que a gente deve fazer para ter esse domínio próprio, né, porque não é algo que, como eu falei anteriormente, não é algo natural em nós. Mesmo no sentido intelectual, ele precisa ser treinado também, o domínio próprio. Mas no Senhor, ele precisa ser, na verdade, a gente precisa entregar, né? A gente precisa se entregar, a gente precisa esvaziar de nós mesmos, né? Deixar o nosso querer de lado, né? Deixar a nossa razão de lado para obedecer ao Senhor, né? E dessa forma a gente vai conseguir lidar, sobretudo no momento de pressão, porque o domínio próprio não é para aquele dia que está tudo bem, né? O domínio próprio é para aquele momento de dificuldade, né? Quando nós somos contrariados, seja por nossos pais, seja por nossos professores, seja por nossos colegas, né? Ou seja, geralmente o domínio próprio é quando nos contraria, né? Quando a nossa vontade ela é contrariada, né? Seja ela qual for. Então nós temos uns versículos que falam sobre isso, né? Anotei alguns aqui, eu trouxe para a gente poder compartilhar. Então eu queria que vocês pegassem as Bíblias de vocês e dessem uma olhada, vamos lá em 1 Coríntios 9, do 26 ao 27. Ele diz assim, Paulo escreve: sendo assim, eu não corro como corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar.
mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então é bacana o que ele está dizendo aqui, olha, não adianta eu falar para os outros se eu mesmo não faço. Então antes de qualquer coisa eu preciso viver aquilo que eu prego, né? Então que nós possamos fazer isso também, que nós não sejamos aqueles crentes que vivem com a Bíblia embaixo do braço e com a língua solta a falar coisas que não devem sem pensar. Aí vamos lá agora, mais uma vez, em 1 Coríntios também, no 10, 13, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. É tão legal a gente pensar que Deus ele é aquele que, além de não nos forçar além do limite, se acontecer, ainda assim Ele promete nos dar um escape para a gente não ser, não transgredir, né, a palavra do Senhor, né, não pecar. Então Ele fala assim, olha, mesmo quando vocês forem tentados demais, vocês não conseguirem, o Senhor vai lhe dar um escape. Então acho que é muito bacana. Agora a gente deve ir lá, vamos lá em Provérbios 29:11. Que fala essa coisa de falar, né? O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, o Provérbios é uma parte que eu gosto bastante, né? Foi escrito pelo rei Salomão e ele foi um dos homens mais sábios do mundo, né? Então, é muito, muito bacana que a gente possa, nas escrituras, a gente ir atrás de como fazer para ter esse controle, né? Esse fruto do autocontrole, né? Do domínio próprio. Então vamos lá agora mais uma vez em 1 Coríntios 9, do 26 ao 27. Diz assim: sendo assim, eu não corro como corre sem alvo e não luto por quem se esmurra o ar. Ah não, isso aqui eu já falei. Beleza, vamos a um outro aqui. Em 2 Timóteo diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então é importante a gente saber que nós temos, através do Espírito Santo, né, esse espírito para resistir a essas tentações de descontrole emocional. Agora a gente vai abre a sua Bíblia lá em Romanos 7,19. Diz assim: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. É importante a gente confessar nossas fraquezas também, saber que a vontade de fazer o bem a gente tem, mas acaba não fazendo, deixa para depois, né? Mas o mal que a gente quer evitar, quase sempre a gente não evita, sabe? O mal que a gente quer evitar, quase sempre a gente não evita, acaba fazendo, né? Então, é importante demais que a gente medite na palavra. Só tem uma forma da gente conseguir esse fruto, né? É importante saber que eu gosto demais dessa ideia de fruto, porque fruto nos dá a ideia de alguém que nasceu, cresceu e agora está dando fruto. As árvores, elas fazem isso muito naturalmente. O ser humano não, é um esforço danado para poder fazer aquilo que deveria ser natural, né? Se você nasceu de novo, você vai crescer, né? E vocês que são adolescentes, né, ou pré-adolescentes, a ideia é que vocês crescendo, vocês deem fruto, e o fruto do Espírito são esses, né, que a gente acabou de falar. Sobretudo, o amor, né? Acho que tem uma passagem que fala que de todos o amor é o mais importante, né? Mas todos eles, e sobretudo esse domínio próprio, ele só virá através do amor de Deus, né? Esse domínio verdadeiro, né? Genuíno. Porque, como eu falei, a gente pode nos controlar provisoriamente, mas não totalmente. Só no Senhor que vai trazer esse controle para nós. Agora vamos lá em Efésios, né? Isso aqui vai fechar o que a gente está falando, né? Diz assim: irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Ele está dizendo, olha, vocês podem até se irar, mas vocês não devem pecar por causa da ira. Né? Então, se a gente só não peca por causa da ira, se nós tivermos o domínio próprio. Né? Não tem como você se irar sem pecar naturalmente. Né? Quando a gente ira, a gente fala palavrão, a gente quer esganar o outro, a gente, né? Tem uma frase que eu costumo dizer o seguinte: para você saber se você está perto de Deus ou longe, é quando você dá uma topada. Se você diz, ai meu Deus, ótimo. Mas se você já solta aquilo que a gente não pode nem falar, você está distante dele. Então que nós nos aproximemos dele em fé e em verdade, né? Porque a Bíblia fala, aproximar-se de Deus, você precisa crer que ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, meus amados? Que Deus os proteja, encha com o teu Santo Espírito, que vocês possam ser a luz aí na casa de vocês, com seus pais. Então meditem na palavra do Senhor, né? E sejam o sal na terra, tá bom? Como lição, eu queria que vocês pesquisassem mais alguns versículos que falam sobre domínio próprio e vocês depois me dessem um retorno, né? Quando mandasse para mim, pode ser pelo WhatsApp, ou pode ser lá no grupo mesmo, vocês põem lá o que é que vocês encontraram sobre domínio próprio, tá bom? Para eu saber que vocês se apropriaram e pesquisaram, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo e até a próxima.